minha opinião é o seguinte, obviamente, nós respeitamos os pós, os mid, até o... Na verdade, o pré-mid e o pós são as 3 teorias do arrebatamento mais conhecidas. Mas já existem mais 2 que não são tão conhecidas assim, mas já estão começando a ter visibilidade, que é o arrebatamento parcial e o arrebatamento pré-ira. Então nós temos pelo menos 5 opiniões sobre o arrebatamento. Esses outros 3 eu nunca ouvi falar, não. Nós temos Mid... o pré-tribulacionismo, que é o mais bíblico. O pré-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo ou meso, pós-tribulacionismo, arrebatamento parcial e o arrebatamento pré-ira. São 5 pontos sobre o arrebatamento da igreja, que esses 2 últimos realmente são menos conhecidos. Como é que é arrebatamento parcial? Eles acreditam que aqueles que não conseguiram se santificar tanto, não participaram do arrebatamento por um momento, depois vai ter vários tipos de arrebatamento, várias oportunidades. É um assunto bem extenso para tratarmos. E aqueles que são arrebatamento para ira, antes do período da ira, a pessoa vai ser arrebatada. Esse daí tá até fácil, né? Só ir pro purgatório e vai se purificando. Então são opiniões que a gente respeita, claro, e como o senhor disse, com raras exceções, né? Existem exceções. Existe, por exemplo, o pós... Eu não acho que a pessoa é herege só por ser pós-tribulacionista. Não, eu não acho. Eu não acho que isso é uma questão soteriológica. Essa é a verdade. Eu acho que essas são questões secundárias, no meu ponto de vista, que não implica salvação. Ninguém vai para o inferno porque crê no arrebatamento pré, mid ou depois. O problema é as conclusões... Eu quero dizer para vocês que eu também creio nessa mesma linhagem do pastor Átila, tá? Uhum. Que não implica em salvação. Eu sou disso aí, todo caminho, leva para o mesmo rio, né? Uhum. Então, todo rio leva para o mar, né? O mar, isso aí. Isso é fato. Entendi. Então, eu não acho que seja herege só por isso. Agora, existe alguns sectários que corroboram com o pós-tribulacionismo, até mesmo com o pré-tribulacionismo. Existem até sectários pré-tribulacionistas. Então, eles não são hereges por ser pós, ou por ser pré, ou por ser mid. São por outras questões. E é claro que no debate, pelo fato de eu ser um pré-tribulacionista que defende ali com veemência, com toda a simplicidade, vou dizer aqui sem soberba, eu estou convicto do pré-tribulacionismo. Estou convicto que o pré-tribulacionismo é a interpretação correta do arrebatamento. É uma construção. Então ninguém inicia uma construção de cima para baixo. Primeiro você vai trabalhar em lugares que ninguém vai te ver, é lá embaixo, é dentro da terra, né? São os alicerces, né? E é muito difícil, e assim, né? Já fica até uma dica para você, que é isso daqui, até uma inspiração do Espírito Santo aí. Se você almeja construir uma grande obra, então se atente ao alicerce dela. Ao alicerce dela. Porque é muito comum as pessoas terem um alicerce muito superficial e depois querer construir um prédio, né? Isso aí até na construção civil é muito comum, né? O camarada chega ali, ele economiza de tudo, tal, daqui a pouco ele quer levantar 3, 4, 5 andares, né? Então a catástrofe é iminente. Todo sucesso repentino, o fracasso é iminente. Então, mostrando que essas duas pessoas são, que essas duas testemunhas são de fato pessoas. Porque o Antigo e o Novo Testamento não morrem. Como que eles vão morrer? Aí a única forma de fugir dessa interpretação é tentar espiritualizar o texto. E nós cremos na interpretação literal das Escrituras. Claro, respeitando o gênero literário do texto. Maravilha, olha que bênção. O senhor tem essa tese que é Moisés e Elias, baseado que no céu não entrará o sangue, ou que eles têm que morrer, porque Moisés morreu ali no monte, ele foi recolhido, né? Uhum. Então, há uma divergência de interpretação. Eu vou logo dizer, eu não morro por isso. Eu falo até com os meus alunos, né? Tem alguns alunos meus lá de teologia que discordam comigo nesse ponto, vários, principalmente os do bacharel, são mais, tem mais tempo que estudam, né? Que os alunos estão começando agora, sim, ainda não conseguem divergir. E quando vão divergir, eles ficam até meio ansiosos de falar, ou meio preocupados para falar, mas alguns divergem de mim nesse ponto. Eu penso que Moisés não morreu. Né? Penso que Moisés não morreu de forma literal, como nós pensamos. Mas é um assunto polêmico esse.
Eu até discuti no bom sentido, né? Com um grande debatedor, eu não vou falar o nome dele por respeito, não sei se eu posso falar, mas a gente discutiu sobre esse assunto, e ele quase me convenceu do contrário. Quase me convenceu que eu estava errado. Quase. Moisés morreu? Que Moisés morreu. Ele quase me convenceu. Que Quase. Moisés morreu. Quase. Mas eu ainda advogo a causa que ele não morreu. E várias pessoas pensam assim. Para que ele seja uma das duas testemunhas do Apocalipse capítulo 11, ele precisa não ter morrido. Porque Enoque Deus tomou para si. Sim, não morreu. Elias foi também não. arrebatado, né? Elias também não. Elias e Enoque nós temos certeza que não morreu. Né? Mas há um debate extenso sobre se Moisés morreu ou não. Eu advogo Na verdade, eu não me surpreenderia se fosse Moisés. Por quê? Porque o maior profeta e o maior legislador do Antigo Testamento, né? No entanto, que os dois, ambos aparecem no Monte da Transfiguração. Esse é um ponto. Se ele morreu, por exemplo, eu acredito que aqui ninguém acredita que os mortos voltam para falar com os vivos. Não, né? não. Se ele de fato morreu, como que ele volta no Monte da Transfiguração e fala? Bom, eu não acredito, você acredita? Não, eu acredito que ninguém aqui acredita nisso, né? Então, como que ele volta no Monte da Transfiguração? A única forma de fugir disso aí também é dizer que ali não foi algo literal, foi uma visão e tal. Mas não dá para entrar nesses méritos hoje. Mas eu penso que ele não morreu por esse e por outros motivos. A tribulação é por toda a terra? Bom, Apocalipse 3,10 diz o seguinte: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Então a expressão ali é muito clara, dizendo que é todo o mundo. A expressão, traduzida como mundo ali, dá a ideia de terra habitada. Apocalipse capítulo 3, verso 10. Então mostra ali que é por toda a terra. Sobre a questão de perseguição, bom, nós temos ali os judeus que vão ser perseguidos durante a grande tribulação. Nós só lemos Apocalipse capítulo 12. A mulher sendo perseguida pelo dragão. Quem é aquela mulher? Aquela mulher não pode ser a igreja. Por que ela não pode ser a igreja? Também não pode ser Maria, como alguns interpretam. Por que ela não pode ser Maria, em primeiro lugar? Porque eles estão interpretando a mulher de forma literal e o dragão de forma alegórica. Então, 2 pesos, 2 medidas. Por que ela não pode ser a igreja? Porque a igreja é o que do cordeiro agora? A noiva. E noiva pode ter filho? Não. Antes de casar? Aquela mulher tem um filho. Dela nasce um varão que é perseguido pelas nações. Que rege as nações. E ele é perseguido pelo anticristo. Que é pelo diabo, que é o dragão. Então, daquela mulher nasceu um filho. Então, ela não pode ser noiva. Porque a noiva não tem filho antes do casamento. Em segundo lugar, aquele texto mostra bem claro que aquela mulher, o que está escrito ali, a estrela, sol e a lua, a estrela sobre os pés, tem tudo a ver com o sonho que José teve em Gênesis capítulo 37, mostrando que ali é Israel. Por contexto e por leitura simples do texto, mostra que esse capítulo 12, aquela mulher que está sendo perseguida é a nação de Israel. Aí nós temos Romanos capítulo 9, 10 e 11. Capítulo 9 é o passado de Israel, o capítulo 10 é o presente de Israel e o capítulo 11 é o futuro de Israel, quando eles vão se converter. A grande tribulação, querido irmão André, que fez a pergunta, ela tem 2 propósitos principais. Primeiro, tentar os que habitam sobre a terra, como diz Apocalipse 3,10. Segundo, preparar Israel para a vinda do Messias, para ele receber o reino. É o propósito da grande tribulação. Quem será perseguido? Só dá uma lida em Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 6, versos 9 em diante. O verso 9 e 10 diz assim: tendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por amor da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, e clamavam uns aos outros dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aí alguns dizem: isso aqui é a igreja. A igreja é ensinada a orar por vingança? O tipo de oração que está sendo feito ali não é a oração comum da igreja. Esses mártires da grande tribulação são pessoas que foram perseguidos ali. Então nós temos os judeus e os gentios que serão perseguidos durante a grande tribulação. A Bíblia trata com 3 povos. 1 Coríntios capítulo 10, verso 32 diz: portai-vos de modo que não causeis escândalos, nem aos judeus, nem aos gentios, nem à igreja de Deus. Então nós temos ali 3 povos: judeus, gentios e igreja. Igreja não é Israel, Israel não é o gentil não é a igreja. A igreja é composta por judeus e gentios que creem em Cristo nessa dispensação, nesse período.
Mas há uma escatologia para a nação de Israel. Então nós temos que diferenciar essas questões para nós não cairmos no erro, por exemplo, da teologia da substituição. Que a igreja substitui Israel. Agora nós somos o novo Israel de Deus. Isso não é verdade. Isso nunca foi verdade. Então, Mateus capítulo 24, irmão Maurício, verso 3. Vamos começar no verso 1. Jesus está passando, Jesus e os discípulos passando próximo ao templo. Aí os discípulos mostram para Jesus. Olha que templo, eles mostram para ele a estrutura do templo. Eles ficam impressionados com aquilo. Aí Jesus diz, vede essas aí? Não vai ficar aqui pedras sobre pedras que não seja derribada. Aí no particular, no verso 3, se vocês quiserem conferir, no verso 3, os discípulos vão para Jesus no particular e fazem 3 perguntas para ele. Dize-nos, quando acontecerão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Nós temos ali 3 perguntas. Diferentes. Estas coisas está mostrando algo que Cristo acabou de dizer agora. É uma anaforia textual. Dizer aquilo que foi dito anteriormente. Estas coisas, que coisas? São a destruição do templo. É a pergunta, quando que o templo será destruído? Eles estavam querendo dizer isso. Além disso, Senhor, fale com a gente, qual o sinal que haverá da sua vinda? E também do fim do mundo. A expressão fim do mundo ali deveria ser traduzida melhor como fim desta era, porque a expressão aion não significa fim do mundo, embora em alguns textos pode ser traduzido. É fim desta era. Aí Cristo começa a responder essas 3 perguntas, mas não em ordem cronológica. Por exemplo, ele chega no verso 4, aí Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, e vai tratando esses pontos. No verso 6 ele diz, e ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Olha o verso 7. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então nós estamos vivendo princípios das dores. Ou e dores de parto. Dores de parto que dores de parto. Isso aqui é medicina, né? Alguns acreditam que quando a mulher está grávida, ela pode ter até 70 contrações. Até 70. Não é necessariamente ter 70. Ela pode ter 3 e ter a criança. Mas ela pode ter temos até aqui 70. um dos diretores, né, do hospital da região. Opa, então, vou pisar em ovos aqui agora como errado. Bom, então, ela pode ter até 70 dores de parto. Essas dores de parto, Jesus está dizendo anteriormente aqui sobre guerras, rumores de guerra, reino contra reino, nação contra nação. Essas guerras e rumores de guerras são guerras que vão se desdobrando em outras. Por causa dessa vem outra, por causa dessa vem outra. E se nós pararmos para analisar o cenário mundial hoje, ora, olha o que está acontecendo ao nosso redor. Olha o que está acontecendo, como o senhor citou aí, a guerra de Israel. Pode acontecer de envolver-se em outras nações, etc. Então nós estamos vivendo absolutamente esse período. Período que Jesus profetizou aqui em Mateus capítulo 24. E o problema disso tudo é que acho que a grande mídia acaba mascarando tudo isso, né? Não tem mais aquela ênfase que tinha quando começou. Por exemplo, a guerra na Croácia. Na Ucrânia. Na Ucrânia, isso. Croácia. Na Ucrânia. Tá rolando ainda. Não se ouve muito falar. Não se ouve mais muito falar. Mas tá lá. Mas tá lá rolando. Aí começou Israel. Aí o mundo ficou em alerta. Totalmente. Agora você não se ouve falar mais direito sobre isso. Mas tá rolando. Tá acontecendo. E eu imagino que vai acontecer muito mais. Na verdade, por se tratar de dores de parto, quando é que você sabe que a mulher está prestes a dar à luz? Quando essas contrações começam a vir uma atrás da outra. Com mais frequência. Com mais frequência, exatamente. Então, né? Isso aí. E na verdade, né, Israel é o relógio escatológico de Deus, né? Sim. Olhar para a videira, né? Inclusive tem um sinal de que a igreja deve abrir os olhos, porque aí a iminência do arrebatamento é muito grande. O famoso furar da bolsa, né? Quando a bolsa estoura, é que você sabe que a criança não tem mais... Não tem o que fazer. Quando a bolsa estoura, para mim é a guerra de Gog e Magog. O que o pastor acha?
Eu tenho uma opinião um pouco diferente dessa daí. Aliás, nós temos pelo menos quatro pontos de vista sobre a batalha de Gog e Magog. Ela é referida em Ezequiel 38 e 39, e também usada o nome Gog e Magog em Apocalipse capítulo 20, versículos do 7 ao 10. Muitos fazem uma distinção entre o Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39 e o Gog e Magog de Apocalipse capítulo 20. Então, com isso, nós temos pelo menos 4 pontos de vista. Esse do senhor, que acredita que o Gog e Magog vai dar início no início da grande tribulação. Muitos escatólogos e dos bons defendiam e defendem esse ponto de vista. Diga-se de passagem. Muitos. Eu poderia citar aqui até alguns nomes, mas eu vou deixar de citá-los por questão de ética, né? Não sei se eu posso citá-los. Não, fica à vontade. Então, mas eles defendiam. E são homens que têm a minha mais profunda admiração. Já tem esse segundo ponto de vista que acha que Gog e Magog vai acontecer durante a tribulação. Não necessariamente no início, mas pode ser no meio. No meio da tribulação. Sim. Durante. Outros acabam confundindo a batalha de Gog e Magog com a batalha do Armagedon, que vai ser no final da tribulação. Né? Agora, existe um quarto ponto de vista que pensa que esse Gog e Magog vai acontecer no final do milênio. No final do milênio. Eu estou entre estes. Essa é a primeira vez que eu vejo. Pois é, acredito que vai ser no final do milênio. Como eu disse, alguns deles diferenciam o Gog e Magog de Apocalipse 20 do Gog e Magog de Ezequiel. Ele diz, não, isso aqui é espiritual, esse Gog e Magog é espiritual. E Ezequiel lá é literal. Só que, puxa, eu interpreto o capítulo 20 como literal, o milênio. 1000 anos, literais. Tudo ali é literal. Aí quando chega no Gog e Magog do versículo 7, eu vou espiritualizar, alegorizar. Então, no meu ponto de vista, é anacrônico. Por esse e outros motivos, por exemplo, quando você pega Ezequiel capítulo 38 e 39, você percebe que ele vai vir contra um povo que está em repouso. Israel está em repouso agora? Agora sim, porque está no milênio. Então, mas agora que está em repouso? Não, agora não. Então, é ruim falar que vai ser no início da tribulação, porque vai estar no meio de guerra. Né? Entendi. Tá entendendo? Entendi. Ele vai vir no meio da tribulação, eles vão estar em repouso? Também não, vai estar perseguido. No final, menos ainda. Então, agora, no final do milênio, olha o longo período de paz que eles vão estar. Então, eu tenho esse pensamento de que vai ser o final do milênio por esses e outros motivos. Vai vir também, diz a Bíblia, que os santos, aliás, de Ezequiel, que eles vão estar numa cidade sem muros, exatamente por causa da paz que eles vão estar. Essas características, só a gente pegar Ezequiel 38 e 39, dá uma lida legal. Essas características têm tudo a ver com o milênio. Por isso que eu penso que esse Gog e Magog tem a ver, sim, com Apocalipse capítulo 20, versos 7, 9 e 10. Torno a dizer, muitos, e eu acho que nesse ponto de vista eu estou com a minoria. Quando tudo se cumprir, quando findar todas as coisas, aí nós teremos, vamos lá, novos céus e nova terra, Samuel. Apocalipse divide-se em 3 partes. Fala assim pra ele, ó. Isso é fácil pra quem tem o conhecimento. Senta aqui. Você sabe tá vendo? que teve uma o vez Samuca que mesmo. O professor do Testemunho de Jeová falou isso pra mim, né? Perguntei, ele falou, isso é fácil pra quem tem conhecimento. Já não é o meu caso. Então pra mim é difícil. Então. Vamos lá, Apocalipse. Eu até entendi o que ele quis perguntar, porque há uma corrente, acho que o pastor sabe disso aí, com certeza sabe até mais do que eu, com certeza. Sobre a questão da volta ao paraíso, ao Éden, né? Uhum. Que aqui a referência a céu seria o céu de Deus, vamos dizer assim, né? Uhum. E eu acho que ele quer perguntar se seria a volta, se a gente ia morar no céu com Deus ou no paraíso, né? Ou no Éden. No Éden. Vamos lá. É porque tem aquele pensamento. É isso, Samuel? Tantos como areia da praia, né? Tem que ver se cabe. Vamos lá. Você respondeu sobre o livro do Apocalipse. Nós temos, pelo fato de eu ser futurista, como que nós interpretamos Apocalipse? Capítulo 1, verso 19, está ali a divisão do livro. Escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Passado, presente e futuro. Perfeito. Quais é as coisas que se refere ao passado? Capítulo 1. João na ilha de Patmos, quando ele vai ver Cristo no meio dos 7 castiçais, com 7 estrelas nas mãos,
Ele vai ver o Cristo glorificado, né? Cabeça e cabelos brancos, como a lã branca, olhos como chama de fogo, da boca os partos, como os vestes brancos, cinturão de ouro, pés como a torre reluzente, e etc. Capítulo 1. As coisas que são, capítulos 2 e 3. Carta às 7 igrejas da Ásia, começando com Éfeso e terminando em Laodiceia. As coisas que depois destas vão de acontecer, capítulos do 4 ao 22. Tanto que no capítulo 4, João vai dizer, depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe cá, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então aí nós temos, capítulo 4, João vai ver um trono no céu, 24 tronos ao redor, com 24 anciãos ocupando ele. No capítulo 5, que estava no trono do meio, que é Deus, com o livro na mão direita, selado por ele por fora, que só Cristo pode abrir. No capítulo 6, ele começa a abrir esses selos. Aí ele abre o primeiro, o segundo, o terceiro, o sexto selo. Aí no 7º selo, desdobra-se para as 7 trombetas que vão ser tocadas. Depois desdobram para as 7 taças da ira de Deus. Nós já chegamos no capítulo 16. No 17 e 18, nós temos a Jerusalém, a Babilônia comercial e religiosa. Aí no 19, Cristo volta com a igreja. No capítulo 19, Cristo volta. No capítulo 20, começa o milênio, correto? Capítulo 20, os primeiros versículos. Batalha de Gog e Magog, versos 7 ao 10. Do verso 11, nós temos o juízo final, correto? E no capítulo 21 e 22, inicia-se o período de novos céus e nova terra, que nós chamamos de período eterno. É aí que vai a nova Jerusalém, desce do céu para a terra. E nós vamos morar nos novos céus e nova terra. Então, deixa eu usar uma expressão aqui. Depois do milênio, é o céu que vem até nós. Eu vou usar essa expressão de forma para que vocês entendam. E ele também. Nós moraremos na eternidade. O céu vem até nós. São novos céus e nova terra. Nesse sentido. Esse novo céu e essa nova terra, pastor, não seria o Éden que foi ocultado? Nós temos o seguinte. Gênesis e Apocalipse estão linkados assim. Observe, por exemplo, as características que nós temos em Gênesis. Em Gênesis é o início de todas as coisas. Apocalipse é o final de todas as coisas. Em Gênesis, o pecado entra. Em Apocalipse, o pecado sai. Em Gênesis, o paraíso é perdido. Em Apocalipse, o paraíso é restaurado. Em Gênesis, o primeiro casal perde. No Apocalipse, a igreja é vencedora. Correto? Então, a árvore da vida, por exemplo, é escondida em Gênesis. Em Apocalipse, nós vamos comer da árvore da vida. Então, nós temos o paraíso restaurado em Apocalipse, digamos assim. Porque toda deterioração está condicionada ao pecado. Sim. E nós, com o corpo glorioso, então já não tem mais tempo. Exato. Já não tem mais limite. É tempo de eternidade. Que era o caso de Adão antes da queda, né? Comendo do fruto da árvore da vida. Exato. No caso, nós já estamos elegendo a árvore da vida agora, né? Nós escolhemos, né? Fala galera, gostou desse vídeo? Então acesse o nosso Instagram, @podbleano.oficial. Acesse o nosso link na bio, que vai te levar direto pro YouTube, onde você vai ter muito mais conteúdos como esse, tá bom? Não se esqueça, nesse podcast Pod Bleano, pode. Até a próxima.